Olá, pessoal! Hoje nós iremos dar continuidade na nossa aula de História sobre a chegada dos portugueses. De início aqui vocês irão observar essa árvore para responder o primeiro quesito. E tem assim, observe a imagem a seguir. Ela representa a maior riqueza do nosso país na época da chegada dos portugueses. Então, qual a importância que essa árvore tinha para os portugueses e para os indígenas? Quem lembra? Foi onde começou a surgir o famoso escambo, que no caso era o quê? A troca de mercadorias pela madeira dessa árvore. E vocês lembram que os índios eles não tinham conhecimento, não sabiam, né, que essa árvore tinha valor, que a madeira era valiosa. Então, os portugueses davam qualquer objeto a eles e eles aceitavam, né? Então, vocês irão aqui na letra A me dizer qual é o nome dessa árvore, quantos metros ela chegava ou centímetros a medir e o que era possível tirar dela. Era possível extrair o que dessa madeira? Então, vocês lembrem aí que tia Iris dizia na explicação anterior que existiam alguns rituais feitos pelos indígenas e eles utilizavam algo que era retirado da madeira dessa árvore. Então, eu espero que vocês consigam lembrar aí o que era. No segundo quesito, vocês irão marcar as alternativas que estão corretas. A primeira diz assim: os portugueses queriam uma amizade desinteressada com os indígenas. Era verdade? Eles não queriam nada de lá, das terras dos índios. Eles iam lá só visitar os índios, eles não tinham interesse em nada. E aí, vocês vão marcar essa alternativa ou não? Na segunda alternativa, nas primeiras expedições, os portugueses, eles mantiveram um bom relacionamento com os indígenas ou eles já começaram a escravizar eles desde a primeira visita? E aí? No terceiro quadrinho, os indígenas tinham muito interesse no escambo, eles trocavam porque eles tinham interesse nesse produto, nesse movimento que era chamado de escambo. No último quadrinho, o Brasil passou a ser uma matéria-prima de muito valor nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses ao Brasil. E aí, vocês irão ver quais são as alternativas que estão corretas e irão marcar somente as que forem verdadeiras. Marquem aí com um X. Continuando aqui no terceiro quesito, os indígenas transportavam o pau-brasil até o litoral para os portugueses em troca de quê? O que era que os portugueses davam aos indígenas em troca da madeira lá do pau-brasil? Como era? Vocês lembram o que é que eles trocavam? Quarto quesito. Dê o significado das palavras e forme frases com as mesmas. Se preciso for, usem o dicionário. Então, o que é que significa escambo? O que é que significa produtos da terra? Então, se vocês não conseguirem lembrar o que significa cada coisa, vocês podem usar aqui, o dicionário. No quinto quesito, vocês irão completar as frases usando as palavras do quadro. Então, nós temos aí, navios, Brasil, negros, escravos, lavouras de cana-de-açúcar, africanos, senzalas, trazidos, Cabral, Índias, expedição e terra. Tia Iris, mas eu vou usar todas essas palavras aí nas três alternativas? Não. Existem aí algumas que vocês sabem que é colocado apenas para que vocês encontrem realmente a resposta certa. Então, tem umas aí que só são como se fosse uma pegadinha. Na verdade, não vai servir
para vocês, mas só para que vocês tenham certeza do que vocês estão respondendo. A letra A diz assim: os quem eram trazidos ao em negreiros. Então, vocês irão completar aí os 3 espaços em brancos que tem aqui na letra A. Na letra B, temos os. Então, novamente o espaço em branco. Eram, espaço em branco, para trabalhar. Aonde? Então, novamente, vocês irão responder os 3 espaços que possuem na letra B. E para finalizar, na letra C, nós temos 2 espaços para serem aí preenchidos. Os passaram a viver nas aonde? Então, vocês irão utilizar aí palavras do quadro para responder essas 3 alternativas, certo? Tchau, tchau!